Renato Janini, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco no Jornal da Prazer é Fórum. meu, Lula. Prazer é meu. Vamos lá. Vamos lá. Veja bem, Renato, e quem nos assiste, quem nos ouve. A ciência brasileira está em frangalhos. Há um evidente descaso do governo, né, pelo conhecimento, pela pesquisa, pelas universidades, pela extensão. Né? E a ciência brasileira foi apunhalada pelas costas no último dia 7. A Câmara dos Deputados aprovou, a pedido do Ministério da Economia, um corte de 92% no crédito suplementar que ia para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, né, por meio de um projeto de lei do Congresso Nacional, o PLN número 16. Isso significa que do montante previsto, né, de 690 milhões de reais para financiar praticamente toda a produção de ciência, a pesquisa brasileira, a pasta da ciência e tecnologia vai receber somente 55,2 milhões de reais. E o principal desse total se refere, né, a programas que estão sendo desenvolvidos junto com o desenvolvimento regional, a saúde e a educação. Né? O projeto do PLN 16, né, seria destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que apoiaria programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico em todo o país, e que agora não vai mais acontecer. 8 entidades científicas lideradas pela SBPC, que você preside, né, mas também a Academia Brasileira de Ciências, né, entre outras, pedem uma modificação e uma volta atrás, um recuo, que seria um recuo muito bem-vindo para a ciência brasileira, que nesse momento está travada e à míngua. Professor Renato Janini, o que acontecerá com o ensino, com a pesquisa brasileira, com a produção científica brasileira, em meio a esse momento que a gente vive, talvez a maior fuga de cérebros do país no meio universitário? Bom, Lula, você já descreveu alguns problemas. Vamos lá, então. Primeira coisa, de onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro é um dinheiro, como se chama, carimbado. Ele é de um fundo setorial, que se chama Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um tributo que é arrecadado às empresas para trazer um resultado que vai direto para as empresas. Não é como os impostos mais gerais, que arrecadam da sociedade como um todo e o governo aplica onde o orçamento define. Os fundos setoriais são da seguinte forma: você tem um fundo do agro, empresas agrárias pagam e financiam com isso pesquisa que melhore o plantio, a criação no Brasil. Você tem um fundo de petróleo que a Petrobras paga também para favorecer pesquisa em petróleo. Esse Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ele é mais abrangente, mas são as empresas que pagam para melhorar a pesquisa em todas as áreas, porque justamente a pesquisa científica melhora a produtividade, melhora a competitividade, melhora a sociedade. Então, não é um dinheiro que pode ser usado, por exemplo, para pagar uma coisa de outra área. E o que o governo está fazendo? O Ministério da Economia, para ser exato. Como está com um baita déficit, fruto de tudo que a gente tem lido na imprensa, inclusive de um orçamento que negociado com partidos políticos, como está com um tremendo déficit, ele está procurando tirar dinheiro dos fundos e colocar esses dinheiros para cobrir o déficit. Fez aprovar uma emenda constitucional, a 109, para que este ano o que sobrar nos fundos seja estabilizado, seja levado para o Tesouro. Ou seja, essa contribuição das empresas não irá para melhorar nada que tenha a ver com a ciência e tecnologia. E o governo está jogando com o tempo, ele adia, vai adiando. Então, ele empurra com a barriga. Então, para eles, deve ter sido uma bênção para a economia o apagão da plataforma Lattes e do sistema do CNPq, que atrasou um mês uma série de julgamentos. Mesmo assim, o CNPq fez realmente um trabalho muito forte, um trabalho sério, e conseguiu abrir o chamado edital universal, que, simplificando, significa que você pode pedir em qualquer área do conhecimento, não uma área específica, mas em qualquer área do conhecimento, fez um formulário simplificado
para ser preenchido até 30 de setembro e, dessa maneira, poder ser julgado ao longo de outubro e o dinheiro ser liberado até o final de dezembro. Há tempo, portanto, de não ser comido pela economia. E aí o que faz a economia? Faz uma coisa nunca antes vista, que eu saiba, que é o ministro mandar uma carta ao Congresso mudando as rubricas de um projeto de lei. Apesar de chamar projeto de lei do Congresso Nacional, o PLN é um projeto de iniciativa exclusiva do presidente da República para lidar com questões orçamentárias. Então, o ministro da Economia mandou isso sem consultar, ao que consta, não tenho certeza, mas o que consta é que ele nem consultou o titular da pasta da ciência, o astronauta Marcos Pontes, e mandou direto para lá. E aí dá esse problema todo. Quer dizer, nós fomos surpreendidos. Quer dizer, ao meio-dia de quinta-feira, tudo se orientava na direção do que estava combinado, apalavrado, averbado. À noite, tudo tinha sido modificado. O dinheiro tinha sido simplesmente desviado da sua finalidade. Então, o efeito disso para a área acadêmica e científica é brutal, porque o CNPq já está com uma verba muito reduzida em relação aos anos anteriores, em relação ao apogeu, que foi 2013, e está com uma verba reduzida e vai ser mais escassa ainda, né? E deixa a comunidade indignada, porque é um dinheiro que tem destino, não é um dinheiro, não é qualquer coisa. Como, para dar um exemplo bem simples, né? Como alguém tirar o dinheiro de pagar a conta de gás e gastar em, sei lá, em sorvete, em pirulito, e aí você não paga a conta de gás. Como fica? Como fica a ciência nessa situação? E a evasão de cérebros, você mencionou. O Brasil não é um país de tanta evasão de cérebros, mas comparado com a Argentina e Índia, é pequena. Mas por quê? Porque você tem os jovens cientistas que conseguem um emprego, sobretudo no tempo do Lula e da Dilma, você conseguiu empregar a maior parte dos doutores brasileiros, ele consegue um emprego, e aí, mesmo que faltem reagentes, que o computador esteja obsoleto, que você não consiga pagar uma atualização de um aplicativo, eles lutam. É uma área de gente muito resiliente. Não é uma área de gente que estala os dedos e fala, eu tive uma proposta da Universidade de Nevada para ir lá, e lá eles obtêm tudo na hora. Não, é um pessoal que realmente luta. Então, o que a gente tem com isso é que as pessoas estão quase sem perspectiva. Eu conheço duas jovens doutoras que estão se destacando, uma na área de química, outra diretamente lidando com o coronavírus. Então, na faixa dos 30 anos, estão com bolsa de pós-doutorado, que significa que elas não têm um vínculo ainda com uma universidade que lhes dê um futuro definido. Então, essas bolsas de pós-doutorado vão fazendo o quê? A pessoa vai esperando que abra um concurso, que não sabe quando vai abrir, abre um concurso, às vezes tem 100, 200 candidatos, tal o número de doutores prontos, preparados, que podem concorrer, muitos ficam fora, e aí os convites do exterior se tornam tentadores. Até porque muitos deles fizeram estágio no meio do doutorado, ou já fizeram pós-doutorado no exterior, são conhecidos de lá, têm propostas, às vezes, boas. Então, é uma situação, Luiz, que se tivesse sido planejada, não estaria sendo executada de uma forma tão eficaz, entre aspas, eficaz no negativo, né? Isso, e Renato Janini, a gente está falando aqui, você citou exemplos de áreas de ciência, ciência pura. Isso para a gente não falar na área de humanas, que é a sua, né, que é a minha área de interesse também, enquanto vivi no meio universitário, né, e que já vinha sendo absurdamente desvalorizada por esse governo. Uma outra coisa a gente não percebe por parte para usar a expressão do Hélio Gaspari, do andar de cima da sociedade, uma indignação com a força que tem que ser. Porque me parece que o Brasil não conhece, né, a excelência da ciência que se produz dentro do ambiente universitário e de pesquisa, né, nos núcleos, nos centros de pesquisa do Brasil, né? E também não sabe o que significa esse corte. Tem um cientista brasileiro que hoje é
comanda um laboratório da Universidade de Chicago, na área de medicina, se chama Marcelo Nóbrega, né, que eu conheço desde os tempos de universidade, na Universidade Federal de Pernambuco, e ele, na graduação, já se vinculou a linhas de pesquisa, e houve um corte naquela época, eu estou falando aqui final dos anos 80, um corte grande também, significativo nessa área, em razão da hiperinflação que a gente vivia, e eu me lembro que ele teve que fazer uma opção, ele tinha um plantel de ratos de laboratório, de hamsters, e ele teve que selecionar um percentual dos ratos que continuariam a ser alimentados, porque o restante teria que morrer, mas morrer porque acabou o financiamento para o mínimo. Até foi feita uma cota entre professores e alunos lá da medicina para que se mantivesse uma ração. Mas é nesse nível que a gente está falando. Agora, você acha que a sociedade, o andar de cima, ignora a ciência e a excelência da investigação científica que é feita no Brasil? Eu penso que em boa parte sim, Lula. Claro que há empresários que são mais voltados, mais preocupados com a ciência. Eu conheci o já falecido Ney de Araújo Bittencourt. O Ney era muito preocupado com isso, nós fomos colegas no conselho do CNPq, e o Ney era uma pessoa que costumava comentar o seguinte, que a cola utilizada no Brasil, nos sapatos brasileiros, é uma cola importada adequada a outras condições, enfim, é um gado de outras condições climáticas, de outras condições de solo. Então, era uma cola que funcionava, vamos dizer, 95%, por hipótese, um percentual assim. Mas não era cola 100%. Então, descolava em certos sapatos, etc. E aí ele dizia, esse é o tipo de pesquisa que nós temos que fazer, nós temos que ter isso adequado para o Brasil. E aí você via que as empresas preferiam que o governo fizesse isso, entende? Eu até sei que as universidades obtêm mais patentes do que as empresas no Brasil, que é o contrário dos Estados Unidos. Se as empresas não querem fazer pesquisa, se as áreas delas, se elas não têm áreas de pesquisa, então elas deveriam ainda mais utilizar os laboratórios das universidades, fazer acordos, financiar, subsidiar, definir projetos prioritários. Existe uma estratégia nacional de ciência e tecnologia, elaborada em 2015 e 2016, que define quais são as áreas prioritárias de desenvolvimento no Brasil. Então, tudo isso é altamente positivo, pode trazer resultados muito bons, mas tem que ser feito. E realmente acho que faz falta na consciência coletiva brasileira da importância da ciência, sabe? Muita gente não tem noção de quão importante ela é, quão decisiva ela é. Você falou também das ciências humanas, eu tenho utilizado mais exemplos das outras ciências, até para não parecer que estou puxando a brasa para a nossa sardinha, mas, por exemplo, como você pode governar uma sociedade se não utilizar a ciência do social, a sociologia, literalmente, ciência do social? Como você pode, enfim, administrar um órgão se não tiver conhecimento da área de administração? Também uma área de pesquisa séria, qualificada, e por aí vai, quer dizer, sem contar, no caso da minha área, filosofia, a questão ética, a questão da teoria política, são muito importantes, a reflexão sobre as ciências, mesmo a reflexão sobre as artes, num país que tem tanta criatividade artística quanto o Brasil, é claro que você tem que impulsionar a estética, a reflexão sobre as artes, até para você ter mais elementos para desenvolver essa criatividade enorme que você tem na música brasileira, na cenografia, na dança, no teatro, enfim, na estatuária, nas artes plásticas. E a gente não para nessa lista, né? Não para. Isso, não. E, Janine, nós temos, por exemplo, aí vamos para ciência aplicada à vida cotidiana e à economia, né? A Embrapa é um dos maiores centros de investigação e de inovação científica que existe na América Latina, né? Com grandes benefícios para a nossa economia. Eu me lembro, o Mário Covas, quando foi governador de São Paulo, a felicidade dele ao
divulgar o resultado de uma pesquisa científica, se eu não me engano, era para a vassoura de bruxa, para investigar, era um fungo determinado que dizimava um pedaço da produção do agronegócio em São Paulo, né? Eu me lembro também que no final, logo depois da Constituição promulgada, houve uma luta muito grande em diversos estados. Eu acompanhei isso de perto aí em São Paulo, para a FAPESP, né, criar o seu fundo de financiamento para ciência e tecnologia, também um fundo semelhante que foi criado no Rio de Janeiro, outro no Ceará, outro em Pernambuco, né? No caso de Pernambuco, era o governo Miguel Arraes, e ali surgiu um núcleo de cientistas, eu acompanhei de perto, estava naquele momento lá, um núcleo de cientistas que acabou se tornando um núcleo de ciências, ciências exatas, gente que vinha das exatas, como o Sérgio Machado Rezende, que foi ministro da Ciência e Tecnologia do Lula, a Lúcia Pinto, que foi, se eu não me engano, presidente da FINEP no governo Lula, né? Mas que ali foram forjadas naquela luta para que se criasse o Fundo de Investimento em Ciência e Tecnologia agregado à arrecadação de impostos do Estado. Se eu não me engano, era 2% da arrecadação líquida do imposto sobre circulação de mercadorias iria financiar ensino e pesquisa. E no Ceará, o governador era o Tasso Gereissati, veja bem, não estou falando aí de ninguém da esquerda, ou do PT, ou o que seja, o governador era o Tasso Gereissati, ele criou o fundo lá, e a maior briga dele com a sociedade cearense e com a mídia cearense é porque existia no Ceará uma lei que vinculava 2% da arrecadação, sim, mas não para a ciência, e sim para a publicidade nos veículos de comunicação, para pagar propaganda do governo. O governo teria que gastar 2% da arrecadação em propaganda. Ele extinguiu essa lei e transferiu esses 2% para a ciência. E apanhou feito um condenado, a ponto de o principal, na época, o principal veículo de comunicação tradicional de lá, que pertencia à família da sogra e da mulher dele, da dona Yolanda, né, Queiroz, e da mulher do Tasso, não, quando ele extinguiu essa lei de vinculação da publicidade à arrecadação, ele foi impedido de sair no jornal, não podia ter o nome dele em manchete, nem fotografia, nem legenda. No meio do texto até podia, mas texto a favor não podia. Isso porque ele estava fazendo a transferência para a investigação científica. E hoje, a Universidade Federal do Ceará é um centro de excelência em diversas áreas, construído nos últimos 20, 25 anos. As universidades estaduais do Ceará também, e houve uma interiorização da pesquisa e da produção de ciência no Ceará especificamente, em outros estados do Nordeste também, mas no Ceará especificamente. E eu não tenho dúvida que há que se reputar isso a esse novo fundo que foi criado lá atrás, naquele período. Tem sentido o que eu estou falando? Total. No caso de São Paulo, a Constituinte de 1947 colocou a criação da FAPESP, que se efetivou em 1962, com um percentual fixo do ICMS, e é interessante notar que o governador Maluf tentou sabotar isso. Veja só a engenhosidade. Dizia que o percentual era fixo, era um período de inflação elevada, ele dizia só podia apurar com o exercício vencido, então ele queria pagar 1% sobre o ano anterior, entendeu? Já numa hora que isso valeria talvez metade do valor anterior. Tanto que aí houve uma emenda à Constituição para dizer que seria pago em duodécimos, quer dizer, cada mês você paga o que foi arrecadado naquele mês, quer dizer, espera uns dias para apurar e paga. Então, isso dá robustez à ciência paulista, e esses outros casos que você fala são importantes, inclusive a coragem do governador Tasso Gereissati, do PSDB, nesse caso que você aponta, é importante. Agora, o que
nós temos se você não tiver um financiamento bem conduzido, não adianta. E eu fui diretor da CAPES. A pesquisa no Brasil quase toda se faz na pós-graduação. Isso quer dizer, em primeiro lugar, pós-graduação é deficitária. Instituição privada não tem pós-graduação. Instituição particular com fins lucrativos tem pouca pós-graduação. Instituição privada sem fins lucrativos tem mais. Por quê? Porque muitas instituições particulares, que são as com fins lucrativos, pagam o professor pela hora de aula e não pagam a pesquisa dele. Não existe pagamento de pesquisa. Então, não havendo pagamento de pesquisa, o professor não pode orientar na pós-graduação, porque uma condição para a pós-graduação é você ter pesquisadores, é que o professor esteja ativo na pesquisa, que ele não esteja parado, que ele não tenha desistido de pesquisar, que ele não esteja apenas dando aula. E isso acontece, sobretudo, nas universidades públicas, as federais, várias estaduais, algumas católicas, confessionais, algumas comunitárias, são mais comuns no sul do país. Então, isso tudo mostra como é muito importante você ter um financiamento da pesquisa, mas mostra outra coisa também, que é o seguinte: a avaliação da CAPES, que eu dirigi 2 vezes, em 2004 e 2007, ela era trienal, agora é quadrienal, a avaliação da CAPES sinaliza quais são os programas, o programa é o nome que a gente dá para curso de mestrado e doutorado, que estão indo bem e quais estão indo com defeito. E se está indo com defeito, no limite você fecha, mas geralmente você orienta. Você orienta onde você pode corrigir. Suponha, por exemplo, que você está com pouco professor numa área que é absolutamente fundamental para aquele setor. Então, você não tem pesquisadores orientando algo que faz parte da cadeia de conhecimento daquele programa. Então, se está faltando professor aí, está faltando uma articulação melhor entre as matérias obrigatórias e as matérias optativas. Então, gratuitamente, a CAPES faz essa orientação, que é feita por pesquisadores de qualidade, chamados a reuniões, geralmente, antes da pandemia, eram reuniões presenciais em Brasília, e então tudo isso mostra como você pode, com investimento e com inteligência, aumentar a produção científica. E a CAPES, além disso, expandiu seu horizonte para o chamado mestrado profissional. O mestrado profissional, que eu ajudei bastante a definir, nos anos 2004 a 2008, o mestrado profissional é o seguinte: um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, forma uma pessoa para ser pesquisador, ser professor, etc. No mestrado profissional, você está formando uma pessoa para ela saber como se pesquisa e depois ela saber localizar a pesquisa relevante para a área dela. Então, essa pessoa vai trabalhar numa área profissional e aí ela saberá, mesmo que ela não esteja mais fazendo pesquisa, ela saberá quais são os veículos em que ela encontra a pesquisa atual da área e como ela aplica essa pesquisa na prática dela. Isso vale, inclusive, no jornalismo, né? Vale tanto nas áreas, tanto numa indústria quanto numa empresa de mídia. Então, é muito importante isso, né? Perfeito. Agora, Janine, a CAPES, as pessoas diziam já no período do Temer, antes mesmo do período Bolsonaro, que a CAPES estava desvirtuando muitas linhas de pesquisa, que havia tido já ali, no período do Temer, uma captura de parte da CAPES por evangélicos, por uma preferência por financiar linhas de pesquisa que, de alguma forma, tinha a ver com pedidos, com solicitações de igrejas evangélicas. Isso aconteceu? É fantasia? A gente está vivendo isso dentro da CAPES? Eu não acompanhei isso, mas a gente tem que distinguir na CAPES 2 focos dentro da avaliação, dentro da pós-graduação. Um é a avaliação, que é o setor que eu me referi. Outro é o fomento, ou seja, o financiamento. São separados. Embora a avaliação seja muito importante para definir o fomento, pode ser que no fomento tenha acontecido alguma coisa assim, que tenham decidido financiar mais certos programas ideologicamente em uma determinada linha. Na avaliação, que eu saiba, não aconteceu isso. Agora, no governo Temer, houve uma alteração no estatuto que é muito esquisita, que foi o seguinte: a avaliação é feita por um
comissões de área, que são definidas, são escolhidas entre os pesquisadores qualificados da área. Essas comissões de área propõem as notas aos cursos e depois isso vai ao Conselho Técnico Científico, que é composto de representantes das várias áreas. E lá o Conselho Técnico Científico vê se alguma área extrapolou, geralmente para cima, né? E consegue fazer, procura fazer com uma nota máxima, uma nota 7 de química, seja equivalente a uma nota máxima 7, digamos, de artes plásticas. É isso o cuidado do CTC. E também o CTC toma decisões de fechar curso, de aceitar ou recusar propostas de cursos novos. Pois no governo Temer o estatuto foi mudado para que o presidente da CAPES pudesse monocraticamente, monarquicamente, reverter essas decisões. Então, assim foi que, por exemplo, o programa de doutorado do atual presidente da CAPES, que tinha sido fechado pelo CTC, foi revigorado por uma decisão monocrática do presidente da CAPES na época, que é uma coisa muito esquisita, sabe? Eu lembro, quando fui diretor da CAPES, era claríssimo para mim, para toda a diretoria, que as decisões do CTC deveriam ser respeitadas. Nossa preocupação era com o Conselho Nacional de Educação, que tem que aprová-las, com o ministro, que tem que homologar, e nossa preocupação é que houvesse uma mudança numa dessas instâncias. E a gente deixava claro que, se isso acontecesse, nós iríamos protestar e entregar os cargos. E, na verdade, o que aconteceu foi que o próprio presidente da CAPES, na gestão Temer, fez isso, né? Então, hoje, o Estatuto da CAPES tem essa falha séria que permite que uma única pessoa reverta o trabalho de uma multidão de especialistas. Perfeito. Professor Renato Giannini, antes de fazer a última pergunta, né, aqui, dado o nosso horário, eu quero agradecer ao Marcos Melo, que se tornou membro durante a nossa conversa aqui. Quem não é membro, né, se torne, compartilhe, curta, dê os likes, isso é importante para a manutenção da mídia digital independente. Nós estamos construindo um universo, um ecossistema de veículos de mídia digital independente, né? Somos a revista Fórum é um deles, né? E venha participar conosco. Mande o seu superchat, faça o seu super sticker. Professor Giannini, vocês, dia 20 ou 21, né, vocês cientistas estarão mobilizados para tentar pedir ao Congresso a extinção, o veto a esse PLN que o próprio Congresso aprovou, que a própria Câmara aprovou, né? Como será isso e o que é que está marcado para vocês? Vai ser na sequência da leitura do relatório da CPI, né? Na verdade, justamente por causa do relatório da CPI, nós antecipamos os eventos para o dia 15, para essa sexta-feira, coincide com o dia do professor, e nós vamos fazer uma mesa redonda, da 1h30 às 4h, pelos canais da SBPC, com a presença de políticos, estará os senadores Alci, estará o deputado Alessandro Molon, estarão presentes também o presidente do CNPq, que é o professor Evaldo Vilela, o secretário Marcelo Morales, que estará no exercício do cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, acabou de confirmar que ele estará presente, e o tema da discussão é como reverter, como resolver a questão dos cortes no orçamento do MCTI. Basicamente foi CNPq, mas como reverter esses cortes? Porque nós falamos dos 600 milhões cortados, mas há, na verdade, 2 bilhões e 700 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que não foram repassados para a área. Então, tudo isso precisa ser repassado. E é disso que a gente vai discutir, o Lula. Essa é a questão que a gente... Então, é na sexta-feira, dia 15, nos canais, se você puder dizer o canal, o Guarda-Chuva, que é o site da SBPC... YouTube e SBPC. Entrar no YouTube e colocar SBPC. Isso, a partir das... Da 1h30, com a apresentação das entidades, e a partir das 2h, com os políticos e com os parlamentares, né, que eu mencionei, e com os dirigentes enfim, do MCTI e do CNPq, para que, enfim, a gente tente ver como se resolve essa situação. Não, isso sem falar, você falou do FNDCT, e tem também o dinheiro que está retido há muito tempo
no FUST, que é um fundo específico é. de telecomunicações, mas que poderia... Isso eu acho que é da ordem de 3 a 4 bilhões de reais que você tem retido lá no FUST. Estou errado? E esse é um dinheiro que o deputado Edivan Alencar propôs fosse utilizado para fornecer tablets, smartphones, fazer bandas largas para os alunos das escolas públicas que estavam sujeitos ao remoto emergencial e não tinham esse equipamento básico. Quer dizer, você tem 30, 40 milhões de jovens do ensino público, da educação básica do setor público, dos quais uma boa parte não pôde acompanhar as aulas à distância por não ter esses equipamentos. E aí, o deputado Edivan conseguiu fazer aprovar essa lei, vetada pelo presidente Bolsonaro, derrubaram o veto, e quando deveria ser transferido o recurso às prefeituras e municípios, o presidente baixou a medida provisória adiando as datas disso, o que é uma forma de burlar uma decisão do Congresso no exercício do seu direito constitucional a apreciar os vetos presidenciais, né? Então é muito complicado isso tudo. Perfeito. Sem lembrar o FUST. Mas perfeito. Eu também o convite, convido todos essa sexta-feira, também além da nossa atividade das 2 às 4, haverá atividades o dia todo promovidas por universidades, sociedades científicas, assim, apontando a importância da ciência para o Brasil. Nós queremos fazer um dia realmente de manifestações em defesa do conhecimento rigoroso, da inteligência e do papel deles no desenvolvimento econômico e social do país. Muito Perfeito. Obrigado. Professor Janine, muito obrigado a sua participação aqui, e estamos com audiência muito alta, muita gente falando, olha, excelente live, uma aula para nós da EFUCAFOR, né? Não sei exatamente o que é EFUCAFOR, né? O Birajara S. Mota, a elite econômica brasileira, em sua maioria, né, não beneficia, não privilegia a pesquisa e o desenvolvimento científico, né? E aí, então, sexta-feira, a partir de 1h30 da tarde, no canal youtube.com/SBPC, essa grande live para protestar contra os cortes e encontrar soluções também. Muito obrigado, Renato Janine, está aqui às ordens, tapete vermelho para você. Boa sorte. Muito obrigado, então. Um grande abraço. Grande abraço, até logo.